paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, nós estamos hoje para mais uma live ao vivo, abençoada, né? Uma live abençoada. Hoje vai estar conosco o reverendo Napoleão Falcão, um homem que tem muita base, muita estrutura, muita palavra de Deus para os nossos corações. E eu gostaria já que vocês já entrassem compartilhando, deixando o seu like, enviando aí para o maior número de pessoas possível, para que essa palavra alcance muitos corações nessa noite. Você vai ser um canal de bênção, né? Para muitas vidas que precisam ouvir da palavra que vai ser liberada nessa noite, neste lugar. Então, deixe seu like, compartilhe aí, irmão Miros, irmã Fabiane, irmã Josiane, com todos os grupos do Telegram, para que o maior número de pessoas estejam aí conosco, né? Participando dessa live abençoada. Eu já vou colocar aqui o pastor Napoleão Falcão. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Napoleão Falcão. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Carlos Cardoso Falcão. Falcão com muito orgulho ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor sabe que o senhor tem sido uma inspiração para milhares de pregadores aí, né? Pregarem sobre profecia, sobre Calvário, sobre salvação, que é a essência da Bíblia. E nesses dias tão difíceis, né, pastor, que a gente está passando, como a gente estava conversando em off, dias turbulentos, de muita angústia, né? Não se compara, com certeza, a angústia que Jesus falou em Mateus 24, 21, né? Que é a angústia da grande tribulação, que Jesus disse que haverá angústia a qual nunca houve desde que há nação e jamais haverá, né? É a angústia que Daniel profetizou no capítulo 12, mas nós já podemos sentir, e eu costumo dizer, reverendo, que a igreja já está com um batismo de angústia, né? Por ver tanta manifestação profética e uma implementação das trevas assim muito rápido, né? O espírito do anticristo trabalhando em todos os bastidores político, religioso, monetário, preparando o mundo para uma liderança global, né? E quem tem palavra, estamos ao vivo, irmão Flávio Ferreira, quem tem palavra, quem tem comunhão, vive esse momento, né? Eu acredito que o senhor tem visto isso também nesses dias, né? Pastor Carlos, isso aí que o senhor está introduzindo é a mais pura verdade, baseada em todos os parâmetros da escatologia bíblica. O sol está toldando para todas as nações. Estamos no ocaso. Breve a escuridão tomará conta de todos os povos. E ela virá com muita agonia. Como disse o profeta Sofonias, o grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas.
e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. É muito uma forte. pena que milhares e milhares de pessoas não conheçam as Escrituras. Dá muita dor nos nossos corações de vermos a ignorância dos povos concernente à palavra de Deus, os oráculos proféticos, as Escrituras sagradas. E a ignorância, ela torna-se o principal fator de erros e crimes. Ela ofusca do homem e da mulher o conhecimento. E as pessoas morrem, como diz o profeta Oséias, por falta de conhecimento. Quando as pessoas deparam com as singulares verdades das profecias bíblicas, e essas profecias adentram ao portal íntimo de suas almas, eles começam a enxergar o mundo pela ótica do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até mesmo a divisão da alma. Então, minha gente, é bom para todos nós que professamos esta fé em Cristo estarmos mais atentos e mais sensíveis à voz do Espírito Santo e da profecia. Dentro desta avassalação cotidiana dos sinais que pairam sobre o globo terrestre, anunciando a brevidade dos dias e dos tempos e mostrando-nos a eficácia da palavra de Deus em todos os seus ditames. É bom para todos nós que conhecemos as singulares verdades da Bíblia, a falarmos altissonantemente e persuadirmos os homens que venham conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra. Obviamente que isso não pode dar-se por força nem por violência, porque a única mensagem que perdura para todos os tempos é a mensagem que eu prego de alma para alma. A índole dos homens, de todos, é religiosa. Enquanto eu não atingir a sua alma, ele me resiste. Mas quando a alma do homem é atingida pelo clarão da palavra de Deus, então as escamas da ignorância caem por terra e o homem começa a deslumbrar as verdades sempiternas da palavra de Deus e agarrar-se a ela e nunca mais quer soltar.
aqueles que agregaram-se ao corpo de Cristo, tornando sua igreja na terra. Apesar das lutas, dos problemas e das dificuldades, ainda são, sem sombra de dúvida, as pessoas mais felizes deste mundo. Muitas delas não residem em mansões suntuosas. Muitas delas não desfrutam de conforto proveniente do dinheiro porque não têm. Mas eleva seus olhos para os céus e sabe que muito em breve vai morar eternamente num palácio cujo arquiteto é Deus. Uma casa não feita de mãos humanas. Não tem uma engenharia pedagógica da terra, mas o próprio engenheiro foi Deus, o Pai, que arquitetou esse palácio para todos aqueles que renunciam às concupiscências da carne e do mundo e vencem os impropérios do diabo. Todos eles, felizes, esperam com muita alegria o dia da redenção, quando o crepúsculo do véu se abrirá para entronizar dentre as eras intermináveis da Nova Jerusalém a Igreja de Cristo Jesus. Fiquem firmes, irmão. A minha palavra esta noite é esta. Não olhemos para trás, para a dificuldade, para os escândalos, para os desamores entre os homens, para as contendas variáveis em toda a sociedade, para lutas e obstáculos travados no campo da economia, da ciência, da política ou da religião. Fiquem firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele jamais negará bem algum aos que andam em retidão. Essas maledicências prognosticadas, profetizadas, conceituadas pelo profeta Sofonias, é uma realidade ímpar. A Bíblia diz, e o pastor Carlos verbalizou há momentos, que este é um dia inigualável, um dia nunca visto na história da humanidade, muito pior do que o dia das Inquisições, muito pior do que a noite de São Bartolomeu na França, muito pior do que a impiedade dos Césares romanos. É um dia de angústia, de trevas, onde o homem poderoso chorará amargamente. Será muito triste para aqueles que não foram aptos ao arrebatamento da igreja, que não fizeram parte da primeira ressurreição. Ficaram distraídos com as possessões desta vida. Mergulharam no materialismo anacrônico. Adoeceram a sua própria alma e perderam o vigor da esperança. Perderam o vigor da esperança. Que Deus ajude-nos a todos nós a não deixarmos que os 3 elementos básicos do cristianismo murchem de nós: a fé, a esperança e o amor. Que eles permaneçam sendo apanágio da nossa viagem, apanágio da nossa crença, apanágio de todo o nosso farol de esperança, que jamais se murche, que jamais tolde diante de tantas angústias e dificuldades e impropérios que estamos vivenciando nesses últimos instantes. Pastor Carlos, Deus abriu o coração dele e a mente
para verbalizar em tempo oportuno a mensagem de arrependimento em todos os estados do Brasil. Hora de caminhão, hora de carroça, hora de qualquer coisa. Ele está verbalizando que os homens devem se arrepender, voltar a Cristo, moldarem as suas vidas às Escrituras Sagradas. Deixar o ímpio o seu caminho, o homem rebelde, as suas astúcias e malícias, e se voltar para Deus, o Criador. Aquele que manda chuva, temporã e seródia, o seu devido tempo. Aquele que faz com que os pássaros gorjeiem, agradecendo ao Criador, o dono de toda a criação. Que Deus nos ajude a nos manter firmes, convencidos, dia após dia, momentos após momentos. Estamos num lugar seguro do Evangelho, abrigados como âncoras, bem firmes e bem consolidadas, aguardando na expectação do grande dia. Para muita gente, dia de trevas, para nós, o dia da nossa redenção. Por isso que eu chamo o Apocalipse o livro da esperança, porque as maledicências contidas na forma de ajuizamento divino não é para os crentes salvos, não é para a igreja salva, é para homens e mulheres que desobedeceram a crença, que repugnaram o evangelho, que deram as costas para o seu Criador. Mas esta noite, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, por favor, pare na encruzilhada da sua vida. Faça uma reflexão no seu interior. Busque a Deus. Peça perdão ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. E Ele te aceita como filho querido. Ele te abençoa como filho amparado. E receberás a adoção do Pai. E muito em breve, após fazeres a tua decisão a Cristo, estará autenticada, garantida, chancelada a tua salvação. Deus te ajude, que possa despertares em tempo hábil para escapares das maiores catástrofes que estão inseridas nas Escrituras para o tempo do fim. Deus nos ajude, pastor Carlos. É verdade. Reverendo, a gente está vivendo um momento... Eu estava meditando no texto de Sofonias, no capítulo 2, versículo 5, o Senhor usa o profeta para dizer: ai dos que habitam nos litorais. Olha só. Né? Jesus disse em Lucas 21, 25, né, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Outro texto que me chamou muita atenção esses dias de Sofonias é o capítulo 3 e o verso 6, né? Como o senhor bem leu aí o capítulo 1, e eu tenho dito isso, né, que o juízo não é para um local, o juízo é para todos os habitantes da terra. E o capítulo 1 deixa muito claro, né, do verso 18, que o Senhor fará destruição total e repentina a todos os moradores da terra. Aí em Sofonias, capítulo 3, verso 6, o Senhor fala sobre exterminar as nações, né? Exterminarei as nações, está no plural, né? E as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que habite nelas. Então, quando a gente olha para esse tempo de juízo e olhamos para esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de que os sinais estão aí,
E quando eu me deparei com esse verso 6 aqui, eu vejo que Deus, ele está, o espírito do anticristo está trabalhando, né, sobre os governos mundiais. E veja que todos os governos do mundo estão falando uma linguagem só. Parece que eles estão sendo regidos por um comando só, por uma ideia só, preparando o mundo para o iníquo. Mas veja que todo esse sistema, esse poderio, reverendo, que está se manifestando diante de nós, que a nossa liberdade está sendo tomada, que o nosso poder de ir e vir está sendo tomado, que as nações, as leis, a ONU, esse governo mundial que está sendo implantado diante dos nossos olhos, ele vai ter um limite. E todos eles receberão o devido juízo, porque hoje a sensação que nós temos é que não há justiça. A sensação que a gente tem hoje é de impunidade, que parece que quanto mais maldade é propagada e feita por leis, por ideias, por coisas que vêm, a gente sabe, de um comando mundial, parece que não existe justiça na Terra. Parece que Deus não está, mas Deus está dando corda, né? Para chegar o momento em que todas as nações serão exterminadas. As cidades ficarão assoladas, desertas. A Bíblia chega a dizer aqui que ninguém vai passar pelas praças. As cidades serão destruídas de maneira que ninguém habite nelas. Então nós estamos vendo um cumprimento profético diante dos nossos olhos. E também meditando sobre tudo isso, né, reverendo? Lamentações 4:18 veio muito forte à minha mente essa semana, baseado em tudo isso, porque Lamentações, Jeremias, ele escreve depois que o povo foi para o cativeiro. O povo foi para o cativeiro. E Jeremias, ele lembra o que aconteceu antes do cativeiro. E no capítulo 4, Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele está lamentando o cerco. Ele está falando sobre o cerco que houve sobre Jerusalém. E o verso 18, ele fala, espreitavam, outras traduções, eles vigiavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproxima-se o nosso fim. Os nossos dias se cumprem, é chegado o nosso fim. Jeremias mostra algo do que está acontecendo agora. Jeremias lembra que antes de o povo ser levado ao cativeiro, antes da Babilônia destruir Jerusalém, todo o povo estava vigiado a ponto que eles não podiam sair na rua. Todos os passos deles estavam sendo monitorados. E Jeremias, ele detectou isso como um prenúncio que o fim se aproximava. E ele diz assim, nós não podíamos andar pelas ruas ou pelas praças. E ele diz, aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumprem e é chegado o nosso fim. Então, quando ele vê a vigilância da Babilônia sobre o povo, ele detecta que aquilo era um prenúncio que o fim tinha chegado. E esse momento, reverendo, em que eles estão implantando um comunismo mundial, né? Um socialismo, um comunismo sem precedentes, a gente vê que a maior ideia de tudo isso que está por trás desse vídeo é o controle, é a vigilância. É tudo que você fizer vai ter que ser monitorado, rastreado, vigiado. E a gente vê que isso antecede o juízo. Da mesma forma, né, é como bem disse Salomão, que não existe nada novo debaixo do sol, é que nós estamos vivendo a mesma forma. Né? Você vê que um sistema está sendo implantado, uma obrigatoriedade de algo assustador. Muitas pessoas... Hoje a gente está proibido de pensar, de raciocinar, né? E você vê que a mesma coisa está acontecendo. Todos os passos das pessoas começaram a ser monitorados e nós vemos que isso também é um sinal do fim. E as nações
quando você vê todos os decretos, leis, tudo que está sendo estabelecido, parece que há um governo só, uma liderança só, e nós vemos que a profecia está claramente diante dos nossos olhos. Eu não sei se esse é o seu pensamento, eu acredito que esse é o seu sentimento, né? Que eu vejo que hoje o senhor está com esse sentimento na alma. O profeta Miqueias, ele dá consonância a tudo isso que o senhor acaba de falar. Vamos lá. Ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um seu irmão como a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da alma. Assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior que o espinhal. Veio o dia das suas vigias, veio as tuas visitações, agora será a tua confusão. Então, nós estamos vivenciando essas coisas, os poderes constituídos, corrompidos. Aqui fala que o juiz está vendendo sentença. O guardião da Constituição perdendo seus valores. As pessoas já não têm mais em quem confiar, em quem acreditar. Desaparece o homem fiel, sincero, transparente e honesto. Hoje você encontrar um homem fiel, honesto, é como buscar pepita de ouro em terras áridas. Então, os valores morais, éticos e espirituais se desvanecem. As riquezas do caráter sumiu do planeta Terra. E as pessoas, e a Bíblia diz que você não deve confiar mais nos seus guias. Como é que o homem está descendo acentuavelmente a uma redução, a uma baixeza tão infeliz, né? Hoje, quando você encontra uma pessoa de caráter, você fica pasmo. O que deveria ser regra, hoje é uma exceção. É uma exceção. Muitas vezes eu não sou aquilo que prego no altar, nos púlpitos. No meu viver diário, eu não sou aquilo. Então, eu finjo uma coisa, mas não sou, na realidade sumária dos fatos em evidência, aquilo que eu estou norteando. E assim vai em todas as áreas, filosófica, religiosa, política, científica. Em tudo o homem quer tirar proveitos econômicos. Se matam uns aos outros, se inserem um contra os outros, a fim do vil metal e das suas promoções sociais. A vida perde o valor, porque os valores se invertem em todas as áreas, todos os paradoxos são quebrados. Hoje, viver uma vida digna é desonroso para a sociedade. Comprar e pagar, tratar e cumprir, é desonroso para esta sociedade. Todos os paradigmas foram quebrados. O mundo está vivendo o ápio nas suas decisões, interesseiras, marginalizadas, à margem da moral e da decência. O profeta Miqueias tira uma radiografia do mundo futuro e coloca dentro do capítulo 7.
e mostra que os homens perderam seus valores. Miguel diz que o melhor homem naquela época era como um pé de espinho. Meu Deus. E o espinho não serve para nada, a não ser para rasgar a roupa. Embora que não se sirva da roupa que ele rasgue, mas rasga porque é espinho. Então nós estamos vivendo, pastor Carlos, todo o ocaso profético. O sol está se pondo a cada dia e a escuridão margeia a chegada ao planeta Terra. Nós temos uma esperança, como a lâmpada acesa em lugar escuro. Cristo Jesus arrebatará a sua igreja e livrará a sua noiva dos impenitentes castigos já mostrado nas Escrituras por mim e pelo irmão nesta noite e nesta live. Glória a Deus. E a gente vê, pastor, que a cada dia que passa, o senhor colocou algo muito interessante, e o apego à terra está sendo muito grande, né? O apego às coisas. Então, quando você prega sobre a volta de Jesus, você está, parece que, ofendendo a pessoa. Parece que as pessoas não estão querendo ouvir, né? Aquilo que Paulo diz, né? Que fez comichão nos ouvidos, a sã doutrina, porque existe um apego às coisas, né? E a gente sabe que debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, né? O homem é como um vapor, é como uma flor que fica bela, se seca, se vai. E dentro dessa visão humanista que a gente está vivendo, que o homem só pensa em si, né? E como o senhor bem falou, para chegar aonde quer, para ter o que quer, o homem se vende, se corrompe, perde seus valores. E isso nós estamos vendo aí, gritando em todos os aspectos da sociedade, né? Em todos os lugares. E é algo muito forte essa questão do apego, que Paulo vai dizer lá, né, em 2 Coríntios 4:18, né? Não se atente às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, que as coisas que a gente vê é passageiro, mas as coisas que a gente não vê é eterna, né? E Paulo também escreveu em Colossenses, capítulo 3, eu gosto muito desse texto, esse texto aqui é para crente salvo, né? Colossenses 3, de 1 a 3, a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa esperança, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aleluia. Então, se nós morremos, fomos sepultados, né, no batismo da cruz, no batismo, se nós verdadeiramente morremos para esse mundo, a Bíblia nos convida a buscar as coisas de cima. E eu vejo, pastor, não só a questão de caráter, mas você ser crente Bíblia hoje está incomodando essa geração, você ser um crente palavra, um crente que busca as coisas espirituais de orar, jejuar, de ler a Bíblia, de viver a Bíblia, de pensar nas coisas celestiais, confronta as pessoas que estão à volta, porque elas não querem essa espiritualidade. Nós sabemos que tudo isso é um cumprimento profético, e Deus tem me incomodado muito, reverendo, esses dias, né? Esse ano, né? Há uma vigilância, é o ano da vigilância, que nós não sabemos, ele vem como ladrão, né? E eu até preguei esses dias, falei, imagine o pastor Carlos ficar no arrebatamento, imagine o reverendo ficar, o que nós seríamos para esse mundo, o escárnio. Verdade. Pregamos tanto, anunciamos tanto,
anunciamos, pregamos, e muitas das vezes não vivemos aquilo que pregamos. E Deus tem me incomodado muito, reverendo, porque a mensagem, eu acredito que o mundo quer ouvir, não é o que nós falamos numa live em cima do púlpito, mas é a nossa vida diária, a nossa vida com Deus. É que nem eu sempre digo, os meus vizinhos aqui, eu nunca falei para eles que sou pastor, mas aonde eu vou aqui no meu bairro, aqui é pastor para lá, é pastor para cá, ninguém me chama pelo nome. Por quê? Porque eles viram, né? Talvez alguém falou e eles ficam observando a nossa vida. E eu acredito que a mensagem que o mundo quer ouvir não é só o que pregamos em cima de um altar ou numa internet, mas é o nosso viver diário. É ser luz no meio das trevas, é ter princípio, é pensar e viver as coisas de cima. É buscar as coisas de cima como um dispenseiro, que a Bíblia diz, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é privilégio. Nós temos acesso aos mistérios de Deus quando nós pensamos, quando nós buscamos as coisas de cima. Nós temos o privilégio de sermos diferença nessa terra e de ver Deus falar conosco, agir em nós e através de nós. E a gente vê que o apego às coisas terrenas está muito forte, né? E Jesus disse, foi Jesus que disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai achá-la, né? E é um confronto hoje. A gente está vivendo um evangelho, um mundo assim. Essa passagem de Miqueias, ela é muito forte. Porque é a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel: procurei um homem que estivesse na brecha e não achei ninguém. Será que Deus, olhando para nós, ele encontra em nós esses valores espirituais, né? Esse desapego, essa vontade de viver com Cristo e, se for necessário, morrer por ele, morrermos e não vendermos os nossos valores. Então, a gente está vivendo esse momento profético, bíblico, que ser crente, como o senhor falou, né? Achar uma pessoa de caráter, uma pessoa que fala e cumpre, uma pessoa que compra e paga, uma pessoa parece que é uma pérola, né? É um ouro, como o senhor bem colocou, e deveria ser algo natural do nosso viver diário. Então, nós precisamos, e é bom que todos, neste momento que nós estamos vivendo, esteja atento a isso, a buscar as coisas espirituais e se um pouco da terra. Eu acredito que o senhor concorda com isso, né, reverendo? Perfeitamente, pastor. E você sabe que, por causa disso, a espiritualidade das pessoas caiu muito, né? Caiu muito. Porque que comunhão tem o mundo com a palavra? Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem se faz amigo do mundo e do seu sistema constitui-se inimigo de Deus. Então, nós estamos desprovidos a cada dia de vermos pessoas sensatas e espirituais. Porque a espiritualidade, ela molda o homem, deixa o homem acessível, brando, tolerante, passivo, amigo, cordial, verdadeiro, tolerante, paciente. A espiritualidade, ela te dá um quebrantamento e ela deslumbra no final de tudo isso a imagem de Cristo no homem. Isso é um processo. A cada dia que você vai morrendo para as aptidões mundanas, você vai vivendo a essência do ser espiritual. Do ser espiritual. Você vai desagregando-se do mundo com a sua impiedade. Vai desagregando do mundo com os seus fantoches e vai abraçando a cruz, o sentimento do Calvário, o sentimento do amor de Deus, o sentimento da paixão e da compaixão de Deus, o sentimento de Deus infinito para com o homem. Jesus aqui na terra
nos 3 anos do seu ministério, ele interiorizou 3 sentimentos. Sentimento de humildade, sentimento de submissão, sentimento de obediência irrestrita ao Pai. Esses 3 sentimentos acompanhou a Cristo durante a sua vivência e o seu ministério de 3 curtos anos. De tal forma que estes sentimentos são valores eternos, são valores morais, conceituais, éticos, porque a Bíblia ela é um código de ética. A Bíblia é um apanágio do amor, é uma vertente da justiça, é uma globalização do poder salvador de Deus em todos os termos. De Gênesis e Apocalipse, você encontra Deus procurando salvar este homem, querendo este homem, amando este homem. E o objeto da salvação é o homem. Desde os tempos remotos, antes da graça, Deus já estava ali cordializando-se com o homem, com o fim de salvá-lo, de exteriorizar a este homem o seu amor. E lá em Deuteronômio 28, está ali o quilate da bem-aventurança, né? Para quem obedece, para quem ama, para quem oferece um preito de gratidão ao seu Criador. E também está ali a sanção ajuizadora para os impenitentes, desobedientes, transgressores. O homem é um ser inteligente, racional e possuidor do livre-arbítrio, e ele pode fazer a sua escolha. E tudo nesta vida depende de uma escolha. A profissão depende de uma escolha. Quando você escolhe ser médico e conjectura os valores da medicina na vocação, você vai ser um grande médico. Quando você quer ser um advogado, um jurista, e aqui acede os valores do direito a você mesmo, você vai ser um grande advogado. Porque o homem só funciona dentro da sua vocação. Então, Deus vocacionou a humanidade para a salvação. O projeto de Deus é um só, que todos se salvem. Todos, todos, todos. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, se a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos podem receber o beneplácito da salvação. Todos são amados por Deus. Todos são queridos por Deus. Mas nem todos aceitam o projeto de Deus. E aí vem uma tristeza em nosso coração. E os porquês ficam entalados na nossa garganta. Porque eu prego, porque as pessoas ouvem e procrastinam, adiam a decisão. Aí que está o mal. O mal não está no pecado em si, mas em procrastinar, adiar o dia da sua decisão. E o dia da decisão é hoje, é agora. É enquanto o Espírito Santo está usando a mim e o pastor Carlos. É agora, é nesta noite. Você não pode deixar passar este momento, que talvez nunca mais se repita. Deus te ajude a você encontrar o caminho da salvação, a bem-aventurada esperança em Deus, e se livrar do impenitente juízo divino que está para vir sobre todos os moradores da terra. Os 4 cantos deste planeta. Provará a sanção ajuizadora de Deus. Escapa-te por tua vida. Meus irmãos, eu vou aproveitar esse momento, né? A gente sabe que aqui na live a gente está com quase 1.200 pessoas ao vivo. Com certeza tem pessoas aqui que estão afastadas, pessoas que são amigas do Evangelho, né? Pessoas que conhecem a Bíblia, vão a templo, mas não tiveram um comprometimento com a palavra, né? E eu quero dizer que o dia de você voltar para Jesus, se entregar a Jesus, se render a Jesus, é hoje, né?
Amanhã pode ser tarde demais. Que nem os irmãos estão comentando aí da morte do pastor Moab, né? Um grande youtuber, um grande escatólogo. Não sei se o senhor chegou a conhecer o pastor Moab dos Estados Unidos. Ele é um brasileiro, ele morreu dia 3, né? Fez uma live muito mal e depois partiu para a eternidade. A morte chega num momento inesperado, como a vinda de Cristo vai ser inesperada, né? É no dia que nós não esperamos que ele vai chegar. E o dia é Moabel, o nome do pastor, né? O dia de nós voltarmos, de nós buscarmos, de nós nos rendermos, de nós vivermos o propósito de Deus é hoje, né? De nós começarmos a buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, é hoje. Então, se você disser aí, a live vai continuar. Mas aproveitando esse momento dessa palavra tão poderosa que o pastor Napoleão liberou e diante do que Deus está falando conosco aqui, se renda hoje. Nós vamos orar por você. Você pode dizer aí, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar, e nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Estaremos orando pela sua vida, estaremos clamando pela sua alma, porque amanhã pode ser tarde demais. Essa palavra procrastinar está muito também na minha mente. Nós não podemos deixar para amanhã o que devemos fazer agora. O dia é hoje, o dia é agora, o momento é hoje, né? Nós precisamos dele agora, né? E talvez você esteja alongando demais, você esteja deixando muito para frente. E Jesus não veio para os bons, Jesus veio para doentes, Jesus veio para salvar pecador, Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Então, se você que está nos ouvindo aí deseja, eu ainda vou fazer uma pergunta para o pastor Napoleão para nós fecharmos essa live, mas diga eu quero Jesus. Diga, eu quero aí na live, nós vamos orar pela sua alma, vamos orar pela sua vida, e com certeza a sua vida vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Pelo poder, olha aí, a irmã Thaís Castro está dizendo, eu quero Jesus, glória a Deus. Se tiver mais alguém, volte agora. É só você dizer, eu quero, nós vamos orar. Irmã Graciane, eu quero. Já são 2 almas para Jesus. E eu sei que tem mais almas aqui, não espere para amanhã. O que você precisa fazer agora. Irmã Rita Silva, eu quero Jesus. 3 almas para Jesus. Diga, eu quero. Aleluia. Olha aí, Sérgio Manuel e o filho está dizendo, eu quero Jesus. Tem famílias inteiras nos assistindo aqui, reverendo. E eu creio que essas almas preciosas, irmã Ivonice Ribeiro, eu quero. Já foram 10 almas, já foi contabilizada aqui. Não espere para amanhã. Aleluia. Darli Carbon, eu quero Jesus. Volte agora. Aceite Jesus agora, né? É a melhor decisão que um homem pode tomar. É a melhor decisão que um homem pode tomar nesta era profética. É dizer, eu quero Jesus. Aleluia. Não espere. Olha a irmã Rosemary, eu quero muito me reconciliar com Cristo. É hoje, irmã Rosemary. Nós vamos orar pela tua alma. Irmã Cleide Silva, eu quero, glória ao nome de Jesus. Irmão, o poder que liberta é a palavra. Veja que nós estamos falando da Bíblia desde o início dessa live. E o que está falando com você é o próprio Deus, o Deus da palavra, através da palavra. Jesus está te chamando hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão Manuel está dizendo, eu quero. Irmã Nilda,
Eu quero, glória ao nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo é que está convencendo a tua alma, que está fazendo teu coração quase sair pela boca aí, porque é o dia que ele se encontrou contigo e ele está te dizendo: dai-me, filho meu, teu coração, torna-te para a minha presença, porque sou eu que te remi. Glória ao nome do Senhor. O dia é agora, meus irmãos. Eu vou esperar 2 minutos e o reverendo vai estar orando por essas almas. Ainda eu tenho uma pergunta para fazer para o reverendo. Eu não sei quantas almas já foi, que eu já perdi aqui. Mas foi muitas vidas que estão dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. E não importa o número, o que importa é que as almas estão se voltando para Deus. Aleluia! É que as almas estão reconhecendo o poder do Deus da palavra. Aleluia, irmão Tiago Xavier. Eu quero Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão Lúcio está dizendo: já foi mais de 20 almas, glória ao nome do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que está te chamando. Aleluia. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora. Não espere para amanhã o que você deve fazer nesse exato momento. Jesus está te chamando. O irmão Ricardo está dizendo: eu quero, glória a Deus. Volte agora. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais tudo. O Carlos Roberto, eu quero, Jesus está salvando vidas. Aleluia. Glória. Aleluia. Contemplo esta Aleluia. Porque eu quero me reconciliar. Glória a Deus. Deu a vida. Oh, Espírito de Deus. Pecador. Aleluia. A mensagem Deus da seja cruz. louvado. Te morrer. Deus seja engrandecido. Eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu Espírito Santo minha de Deus. Cruz, te por glória. Trocar. Aleluia. Esta cruz. Deus seja louvado. E por mim já morreu. Meu Jesus, amanhã pode ser tarde. o perdão. Dai-me, filho Eu meu, me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Aleluia. Santificação. Aleluia. Sim, eu amo oh, Espírito a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus. Ora, reverendo, foram 25 almas, mas deve ter mais. Senhor, que eu apresento essas almas diante de Deus em nome de Jesus. Nosso amado Deus e Pai, ser servido de receber nas tuas mãos gloriosa essas preciosas vidas. Essas famílias que renderam-se perante ti diante Aleluia. Obra processada pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa todas essas famílias com paz, com prosperidade, com alegria na alma.
Vem agora perdoar os seus pecados, aleluia. escrevendo os seus nomes no livro da vida, para que elas possam, Senhor, no grande dia, no triunfo do nosso Rei, elas serem atraídas às mansões celestiais. Espírito Guarda cada vida, cada família, cada filho, cada pai, cada avô, cada avó, e que elas possam, em tempo oportuno, fazer isto que esses já fizeram esta noite, recebendo Jesus Cristo no coração, aceitando Jesus como Salvador e Senhor. Aleluia. E damos graças por estes momentos. Não há palavras cabíveis para expressar a nossa alegria e a nossa felicidade por essa colheita de almas para a glória do teu nome e engrandecimento do teu reino. Continua abençoando o pastor Carlos, sua família, seu ministério, a mim, minha família, o meu ministério. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força e graça suficiente para continuar a nossa caminhada, falando do amor de Deus para as criaturas, processando nela o arrependimento para a vida eterna. Nós te oramos com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Reverendo, glória a Deus. Esse é o propósito, né? Salvação de vidas, vidas transformadas pelo poder da palavra. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, reverendo. Diante de tanta profecia bíblica, né? Do Antigo e do Novo Testamento sobre a volta de Jesus, a gente vê que falta muito poucas profecias para se cumprir, né? E eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor acredita que falta muita profecia se cumprir? Isso é uma pergunta que muita gente faz, ou falta muito pouco para se cumprir, para nós vermos... As profecias atinentes à volta de Cristo estão literalmente cumpridas. O que falta se cumprir são profecias futuras, que vai acontecer depois do arrebatamento. E são profecias futuras que, depois do arrebatamento, a aparição do anticristo em pessoa, né? Governo totalitário, né? A aparição da besta e do falso profeta, né? O controle econômico e político dos povos, e tantas outras coisas assombrosas que vai acontecer, que ainda não se cumpriram. Aquele grande terremoto lá de Apocalipse que vai acontecer também, mortandade em potencial de tanta gente, né, que vai morrer dado o ferimento do sol, 7 vezes ferido, não aconteceu ainda. Então, tem profecias ávidas para o futuro após arrebatamento. Mas essas profecias pré o arrebatamento já estão literalmente cumpridas. Está tudo cumprido, fome, guerras, rumores de guerra, terremoto, nação contra nação, inquietude generalizada, incremento do saber, tudo isso está cumprido, o embrião está todos nos seus devidos lugares, e o que resta é o grito do arrebatamento. O grito do arrebatamento, como disse lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então, nós estamos no final, o pavio está extinguindo, terminando, o brilho do mundo vai desaparecer com o arrebatamento da igreja. O que segura este mundo ainda é a oração dos santos, é o sal da terra que ainda está aqui, e Jesus tem muita consideração e respeito à igreja dele. E quando ela sair daqui, aí a turbulência tomará conta dos povos. Que Deus nos ajude e que estejamos sensíveis a qualquer instante ouvir com diapasão espiritual nos nossos ouvidos, distinguir o toque da trombeta. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Nós não precederemos aos que dormem, como está escrito, mas nos encontraremos com ele nos ares. Será uma coisa muito linda. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até este dia. Glória a Deus. Reverendo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma benção essa live. Eu já vou encerrar ela aqui. E eu quero agradecer a todos os irmãos, né,
Entre no Instagram do Reverendo Napoleão, né? Tem os livros dele, né? Ele está com o lançamento agora do esboço, né? Pedaços de Maná. Eita, glória! Glória a Deus. Ele vai pegar os livros ali para mostrar, porque você sabe um dos exemplos do Reverendo Napoleão é que ele não para de estudar, né? Mesmo não tendo tamanho conhecimento. Eu me lembro, Reverendo, eu fui ovelha do pastor José Pimentel de Carvalho. Fui consagrada diácono por ele em Curitiba, né? Sim. Se você quisesse achar o pastor Pimentel, era só ir na escola dominical domingo. E ele sentadinho lá, ouvindo a palavra de Deus. E ele dizia, vou morrer, não sei tudo. Olha aí os livros do pastor Napoleão. E para quem prega aí, ó, eu tenho aqui os livros. E os irmãos entrem lá, né? Tem todos os... Ou entrem em contato com ele lá pelo Instagram, o pastor Napoleão Reverendo é uma pessoa muito acessível. E vamos buscar. Conhecimento nunca é demais, né, Reverendo? É verdade. E a Bíblia, obrigado, pastor Carlos. Obrigado pela oportunidade, viu? Amém, Reverendo. Irmãos, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Espera aí só um pouquinho, Reverendo. Só um minutinho. Um minuto. Deus abençoe a todos e amanhã nós temos live ao vivo às 21 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.